Sintam-se todos cumprimentados sob a graça de nosso grandioso e maravilhoso Deus. O nosso tema de hoje é a promessa do Davi. Ao longo da semana nós falamos sobre a promessa e depois falamos sobre conheça a sua promessa e hoje falamos sobre a promessa do Davi, que é uma das maiores promessas. Meus queridos, ao longo da semana eu incentivava cada um de nós a buscar entender qual é a nossa promessa, qual é a negociação que Deus fez conosco, porque a partir do momento em que nós entendemos a negociação que Deus fez conosco, nós iremos saber nos posicionar mediante a nossa promessa. E uma das coisas que nós devemos ter em conta quando temos uma promessa que vem de Deus é domínio próprio, ou seja, os frutos do Espírito, eles devem sobressair. Os frutos do Espírito são a manifestação da presença do Espírito Santo. Os frutos do Espírito, eles permitem que nós possamos obedecer, ouvir a voz daquele que nos prometeu. Ora, se nós não obedecemos a voz de Deus, que é quem nos prometeu, e saímos daquilo que é a vontade de Deus, ou seja, saímos de Jerusalém, que é o lugar da promessa, que é o lugar em que Deus disse, permaneçam em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que eu derrame sobre vós aquilo que eu vos prometi. Se nós saímos deste lugar, perdemos o controle da situação e Deus já não está conosco porque nós estamos no outro caminho. Uma das coisas que faz com que nós possamos perder o foco, mais uma vez, em meio às nossas promessas, é a falta do domínio próprio. A falta do domínio próprio, ele faz com que nós possamos sair do nosso propósito e agir pela nossa força. A palavra diz, não é pela força, não é por violência, mas é pela força do Espírito. Hoje eu estou a falar não para a mente, porque a mente ela pode tornar o que eu falo infrutífero. Eu estou a falar para o Espírito. Quando Deus nos dá uma promessa, Ele vai nos dar frutos do Espírito para podermos gerir. Ou seja, teremos que usar os frutos do Espírito para podermos nos comunicar com Deus, para que não nos percamos em meio à promessa. Davi foi ungido com 12 anos. Davi, ele carregava uma promessa grande. E essa promessa vinha de Deus. Davi foi ungido por Samuel. Samuel simplesmente ungiu a Davi e permitiu que Davi pudesse caminhar mediante as instruções que Deus fosse lhe dar. Davi, ele usou os frutos do Espírito. Ele foi prometido que ele iria usurpar o trono do Saul, mas ele não se deixou levar pela ganância. Davi não se deixou levar por aquilo que era a agitação das pessoas, ou seja, podiam existir pessoas que dissessem, Davi, você foi ungido para ocupar o trono do Saul, por que você não vai agora com 12 anos? Por que você não vai com 13 anos? Por que você não vai com 15, com 20? Mas Davi, ele esperou. Davi esperou o tempo certo, o tempo de Deus. Davi teve a oportunidade, inclusive, de matar a Saul. Mas Davi entendeu que embora Saul não obedecesse a Deus, mas Saul era ungido de Deus. Saul também carregava uma promessa de Deus. Saul também não estaria naquela posição se não fosse pela vontade de Deus, porque Deus permitiu que ele estivesse lá. Mas porque ele desobedeceu a Deus e fez aquilo que não era da vontade de Deus, ele foi afastado para que Davi ocupasse. Mas Davi não perdeu o domínio próprio. Davi, ele não se deixou levar por aquilo que era a vontade dele, porque afinal o sonho foi implantado por Deus, ele tinha sido enviado ou mandado por Deus, ungido por Deus para ocupar o trono. Então a instrução não era dele próprio, a instrução do Davi não era egocêntrica, a instrução do Davi não era motivada por motivações próprias, mas pela motivação de Deus, pelo propósito e plano de Deus. Meus queridos, em meio à nossa promessa, eu digo, hoje falo ao Espírito e não à mente, porque a mente pode tornar o que eu falo infrutífero. Falo ao Espírito, que o Espírito seja edificado. Escutem aquilo que Deus fala. Em meio às nossas promessas, nós devemos ter domínio próprio. Os frutos do Espírito são a manifestação da presença de Deus, são a manifestação de que
Deus está conosco. Quando nós saímos disto, perdemos domínio próprio. Deus já não está conosco e já não é Deus a agir. Devemos permanecer em Jerusalém, permanecer no lugar da promessa, permanecer naquele lugar em que Deus nos prometeu, até que Ele nos instrua a fazermos as coisas certas. Devemos ter domínio próprio. Quando nós temos uma promessa de emprego, uma promessa de promoção, e Deus nos mostra isto em visão, em sonho ou através de uma profecia, é preciso orarmos e analisarmos primeiro para entender se esta profecia de fato é de Deus e se este sonho de fato é de Deus ou é levado por motivações próprias. Porque os sonhos podem ser resultantes da revelação de Deus, mas também podem ser resultantes daquilo que nós temos pensado, imaginado e ambicionado para nós mesmos. Então é preciso nós entendermos isto, entendermos esta promessa para podermos nos guiar a partir daquele que nos promete. Se alguém é prometido que será promovido para o cargo de diretor, obviamente a empresa ainda tem um diretor. Imagine que Deus implanta este sonho em mim. Deus saberá tirar aquela pessoa no momento certo e da forma certa. Mas eu terei que esperar com os frutos do Espírito, fazendo o meu trabalho com bondade, com mansidão, com domínio próprio. Não terei que usurpar aquele lugar daquele diretor à força ou por violência ou por feitiçaria. Porque muitas vezes também Deus nos promete de fato alguma coisa, mas depois, por causa da precipitação, da ansiedade e da ganância, nós levamos desta promessa e fazemos desta promessa a nossa promessa. Fazemos desta promessa uma promessa egocêntrica, uma promessa individual e não da promessa de Deus. E agimos pela nossa própria força e vamos fazer feitiçaria, bruxaria para que aquele diretor caia. O diretor deve cair porque Deus me mostrou em sonhos que eu serei diretor. O diretor deve cair, o diretor deve se afastar. Ou seja onde for que nós estamos, meus queridos, Deus nos promete que um lugar é nosso. Há uma parte de nós que terá que trabalhar e a outra parte que será Deus. Mas em tudo isto teremos que usar os frutos do Espírito e o domínio próprio para que nós possamos ouvir a instrução e a voz de Deus e que Ele nos guie mediante as nossas promessas. Meus queridos, que a promessa do Davi seja um modelo para nós podermos entender as nossas próprias promessas. Que a promessa do Davi seja um modelo para entendermos que nós não precisamos de matar o ungido de Deus para podermos usurpar o seu trono. Mas nós podemos esperar pela instrução que Deus nos dá para podermos receber aquilo que é nosso. Porque aquilo que é nosso não poderá ser tirado. Se é Deus que nos deu, não será tirado, mas teremos que esperar um momento de Deus e não o nosso próprio momento. Conheça a sua promessa. Entenda a negociação entre tu e Deus. Saiba esperar pelo momento próprio. Use os frutos do Espírito para poder conquistar tudo aquilo que Deus implantou, seja através dos sonhos, do DNA ou através de uma revelação. Que Deus esteja convosco e vos guie mediante as vossas promessas.